Muito bem, pessoal. Vamos a um vídeo de quê, cara? De história, provinha da URSS 2024. Quem fala você aqui é o professor Sandro Chambinho, do cursinho pré-vestibular Método de Cachoeirinha. Então vem comigo, vamos a mais uma questão. Sobre a história da imigração germânica no Brasil, assinale a alternativa correta. Cara, esse ano 2024 é o bicentenário da imigração alemã no Brasil, né? E aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, Cachoeirinha, mas daqui não tem mais cidades próximas aqui, a imigração alemã foi muito forte, tanto que eu sou descendente de uma parte, a minha mãe toda ela é de família alemã, então isso aqui eu tenho mais em mente, eu posso falar com um pouco mais de propriedade. Vamos lá, olha só. A imigração germânica para o sul do país teve início em 1850. Parou tudo, né? Com a Lei das Terras. Vamos dar uma olhada quando é que começa. Cara, se agora é o bicentenário e eu estou em 2024, a imigração alemã começou em 1824, não em 1850, tá? Então a gente pode analisar o quê? Quando é que começou a imigração alemã para o Brasil? Já havia imigrantes alemães que foram morar no Rio de Janeiro, antes vinham aqui para o Rio Grande do Sul. Só que para cá veio maiores levas. Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina, tá? Tanto que eu fui procurar para ter descendência germânica, tudo mais, alemã, né? E eu comecei a catar quem são os meus antepassados. E os primeiros que vieram dos meus antepassados vieram para cá nessa data, 1824, mais ou menos, certo? Então aqui, ó, quando é que começa no Brasil? 1824, lógico, veio antes para o Rio de Janeiro, mas começa mais aqui. E essa ideia de vir essa imigração alemã para cá foi muito em dois fatores. Primeiro, era colonizar a região sul do Brasil, que era uma região quase inóspita, cara. A gente tinha pouca gente aqui e muita área vaga. E a gente estava sempre com esse processo de conturbado de bater de frente com os argentinos portenhos, né? Então, argentino, Uruguai era do Brasil na época, né? Então, batia com os argentinos. Então, vamos colonizar essa região toda do sul do Brasil, botar gente que veio pelo Brasil, não pela Argentina, certo? Para a gente fixar como nossa aquela região. Esse é um fator, né? Segundo fator, branquear a população. Cara, o Brasil basicamente tinha 9 negros para um branco. Então, daqui a pouco vai que o Haiti está lá na cabeça dos caras lá e resolve fazer uma revolução e invadir. Acabou, então, bota mais pessoas brancas do Brasil. Ela veio para o sul, né? Terceiro, como a Leopoldina veio para o Brasil, ela resolveu trazer, então, pessoas da descendência dela, não da família, mas da região dela. Então veio muitos, depois vem polonês, vem austríaco, vem germânico, veio um monte de gente para cá para colonizar essa região. E o quarto, o Brasil precisava de exército. Então precisava de exército, traga homens para cá. E eles trouxeram muitos homens para quê? Para depois pegar esses homens e lutar nas guerras. Tanto depois vai ser lutar na guerra da Farroupilha aqui, quanto na guerra do Paraguai lá na frente, na guerra contra o Uruguai. Então sempre vai ter essas guerras e precisando de homens para lutar. Então, quanto mais gente, melhor. Isso vai se dar onde? Esses caras vão vir para o Brasil, vão chegar no Porto de Santos, Porto de Santos vão vir para Rio Grande vem a Porto Alegre então vai pelo Rio dos Sinos e Rio Caí e Rio Taquari. Essas cheias que deu, que vocês todos viram aí, no ano passado, é no Rio, nesse ano agora, foi no Rio Taquari, que é essa que vai começar. Então vai ter Estrela, Lajeado, cara, vai ter aqui Novo Hamburgo, São Leopoldo, um monte, certo? E depois vão para Nova Petrópolis, lá, quem gosta de visitar a Serra Gaúcha, Nova Petrópolis é bem germânica. Então começa em 1824 e não em 1850, então a letra A já está fora. Mas, Soro, o que foi essa Lei das Terras, né, que fala aqui em 1850? Cara, a Lei das Terras foi um processo seguinte, ó. Toda terra que estava desocupada, qualquer pessoa podia invadir e tomar. Só que os caras começaram, quem quer esses coloninhos começar a invadir essas terrinhas aí, cara, eles vão ganhar força. Então, qual era a ideia? As terras que estão vagas não é mais de ninguém, é do governo. Beleza? E para tu ter essa terra, tem que comprar a terra do governo. E o colono pobre não consegue comprar a terra do governo. Então, concentração de terra na mão de alguns. Então, o colono pobre vai ficar sem terra, porque aquela terra que antes era vazia, qualquer um podia pegar, agora não pode pegar mais. E para ter aquela terra, só comprando com grana, money, do governo brasileiro. E aí o colono ali, coitado, não tem como comprar, ou ter uma terra ou comprar terra, vai sempre trabalhar para alguém, tirando pedra do meio da terra para plantar, né? Cara, complicado, né? Reforma agrária, beleza? Então, A está errada. B, a unificação alemã foi o principal fator que motivou a vinda de imigrantes germânicos para o Brasil. Não, cara, a unificação alemã aconteceu em 1872, cara. E começou a vir para cá em 1824, então nada a ver. Só que caso tu queira ter, eu sempre que eu busquei não deu certo para mim. Caso tu queira ter uma cidadania alemã, tu vai ter que ter parentes que vieram após 1872, quando aí se formou a Alemanha.
Antes disso, não era a Alemanha, era a Prússia, a Áustria e um monte de pequenos principados que não configuravam a Alemanha. Então, né, tá errada. Começou para cá em 1824 e não 1872. Então tá errada a letra B também. Então vamos lá, dá errado porque não foi nessa data. O maior fluxo de imigrantes germânicos para o sul do Brasil ocorreu entre 1830 e 1840, estimulado pela Guerra dos Farrapos. Não. O maior fluxo que veio para cá, ó, vai ser aqui, ó, mais ou menos em 1820. Vai vir muito germânico para cá, porque após a Primeira Guerra Mundial, cara, fome, crise econômica na Alemanha, e o pessoal, migra para o Brasil. Então não é nessa região ali, naquela fase de 1830 e 1840. Vai, que nem uma parte da minha família veio em 1870, e muita gente, cara, tu olha os registros que eu olhei, né? Muita gente veio para cá em 1870 também, quando ocorreu uma guerra entre a Prússia e a França, e ocorre a unificação da Alemanha. E nessa guerra o pessoal vaza fora para não morrer na guerra lá. Tá? Então a C está errada também, porque não foi nessa fase o grande fluxo de pessoas. A proclamação da República, em 1889, né, interrompeu a política de atração de imigrantes europeus para o Brasil. Não, cara, tanto que tu vai olhar aqui, olha só, manteve sempre a imigração, não interrompeu. Eles queriam que cada vez viessem mais imigrantes. O que vai acontecer é que as fábricas vão ter que ter o quê? Uma parcela de brasileiros. E aí esses imigrantes que moravam aqui vão ser naturalizados para sentir brasileiros. Olha que momento, né? Então não foi cancelada, sempre teve esse fluxo, nunca foi inibido o fluxo. O Estado Novo, de 37 a 45, do Getúlio Vargas, combateu iniciativas das comunidades que visavam a preservação dos traços culturais e identitários associados à origem teutônica. Cara, como tinha muito alemão aqui, e era 37, então o nazifascismo, então os regimes totalitários na Europa estavam crescendo, o Getúlio fez o quê? Cara, eu preciso ter um Brasil, eu não posso ter pequenas partes, eu tenho que ter um Brasil unificado em que eu sou o grande líder, eu sou o pai de todos, o pai dos pobres. Então o Getúlio faz o quê? Proíbe que se fale alemão, japonês e italiano nas colônias. Proíbe que os alemães, italianos e japoneses tenham rádios, porque os rádios na época pegavam rádios da Europa. E eles podiam escutar o discurso do Mussolini, do Hitler, então cancela tudo. Outras são também, não pode ter mais armas na colônia, né, que chamam de colônia aqui, né, então ali dos alemães e dos italianos. Então eles vão lá e recolhem todas as armas, por isso que se formam os clubes de caça e tiro no interior do Rio Grande do Sul. Tu vai numa cidade pequena, sempre tem Nova Petrópolis, tem um clube lá de caça e tiro, porque lá poderia ter a arma, não poderia ter com colono. Então tem todo um processo em que Getúlio tentou sufocar a cultura germânica italiana, que não poderia mais falar alemão e nem italiano nas colônias, para que tu tenha que falar português, para que tu obrigue as pessoas a se sentir brasileiras. A minha mãe nasceu em 48, foi falar português com 7 anos de idade. Então foi falar português ali em 55. Entendeu? Porque até então eu morava na colônia, só falava alemão. A minha avó foi falar português com 30 anos de idade. Né? Então, bem diferente. E aí tu vai ver que a letra E, ela é certa. Ele tentou inibir essa cultura germânica no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? E também em Santa Catarina e em outros lugares. Certo, pessoal? E aí ficamos com a letra E de elefante. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e curtido. Se gostarem de curtir realmente, cara, curte aí, inscreve aqui no canal, me segue também lá no Instagram, TikTok, para mais vídeos de química, física, história, geografia, biologia, matemática que seja. Um beijo, abraço e até a próxima. É isso aí, tchau, tchau.